Cultura que é nossa. Um programa da Sociedade Trebaruna, amigos do Museu Arqueológico do Fundão. Na semana passada, falámos aqui da descoberta da estela da Idade do Bronze na Aldeia do Telhado. Uma peça fantástica que tem posto o nome do Concelho do Fundão nas bocas do mundo. E que eu espero que vocês já tenham tido a oportunidade de ir ver ao museu. Olhem que vale bem a pena. Esta descoberta colocou em discussão o povoamento da Cova da Beira há 3.000 anos atrás. Pois bem, no programa de hoje, vamos falar sobre o povoamento do nosso concelho, desde a época de construção da estela até à chegada dos romanos. Hoje vamos, portanto, falar sobre os castros do Concelho do Fundão. Castros, ou ainda citâneas ou cividades, é o nome que damos hoje aos povoados fortificados que surgiram na proto-história, sobretudo na parte noroeste da Península Ibérica. Estavam implantados no topo de montes de média altitude e eram rodeados por algumas linhas de muralhas. As casas eram geralmente de planta circular, inicialmente cobertas de colmo, e estavam agrupadas em núcleos familiares separados uns dos outros por ruas muito irregulares. Em Portugal, são bem conhecidos alguns castros, como a Citânia de Briteiros, em Braga, ou a Citânia de Sanfins, perto de Passos de Ferreira, por exemplo. No Concelho do Fundão, conhecemos atualmente nada mais, nada menos que 10 castros. São eles: Castro de São Brás, aqui junto ao Fundão; Castro de Aresmela, no prolongamento da Serra do Gomes, entre Lavacolhos e Telhado; Castro do Picoto, junto ao Soto da Casa; Castro da Covilhã Velha, entre os Enxames e a Póvoa da Palhaça; Castro da Senhora da Penha, na Penha da Gardunha; Castro de São Roque, na Portela, entre as Donas e Alcongosta; Castro da Cabeça Gorda e Castro de Val Feitoso, na Serra de Proviseu; Castro da Tapada das Argolas, junto à Capinha; e Castro do Cabeço do Escarigo. Sabia que... É possível que o Castro do Picoto, no Soto da Casa, tenha sido não um castro, mas um posto avançado do Castro de São Brás, uma vez que ambos são da mesma época, estão bastante próximos um do outro, e o Castro de São Brás aparenta ser de muito maiores dimensões do que o Castro do Picoto. A sua posição estratégica permitia a vigilância de um território que, de São Brás, não é possível avistar. Embora ainda não haja muita certeza sobre a sua ocupação, sabe-se para já, e de acordo com os vestígios recolhidos, que os castros terão sido habitados a partir do final da Idade do Bronze, ou seja, há entre 3.000 e 3.000 anos atrás. Isto quer dizer que a estela encontrada no telhado estaria muito provavelmente relacionada com um deles. Porque se estabeleceram entre as comunidades no topo dos montes? Em primeiro lugar, por uma questão de defesa, já que as alturas ofereciam maior proteção em relação às zonas mais baixas. Por outro lado, esta posição dos povoados permitia-lhes dominar a paisagem, avistar e ser avistados. A preocupação defensiva sai ainda mais reforçada pelas linhas de muralhas com que estes povoados se rodearam. O Castro de São Brás e o da Covilhã Velha, por exemplo, teriam 2 cinturas de muralhas, enquanto o Castro de Aresmela teria 3. É bem possível que as muralhas dos castros fossem ainda rodeadas, em alguns casos, por fossos e por pedras fincadas no chão para dificultar a aproximação. Imaginem-se, portanto, há 3.000 anos atrás, olhando para os montes ao redor da Cova da Beira. No seu topo, em vez do arvoredo, apinhavam-se inúmeros grupos de pequenas casas redondas com telhado de colmo e sem chaminé, cercadas por imponentes muralhas. Pequenas colunas de fumo das lareiras saíam pelo telhado. A lareira, aliás, seria o elemento central das habitações, que não tinham divisões. Ao pé da lareira, os habitantes cozinhavam, comiam e dormiam. A agricultura e a pastorícia eram as atividades principais de subsistência destas comunidades. Embora tivessem culturas e deuses em comum, nem sempre as relações entre os seus povoados terão sido pacíficas. É possível que, entre períodos de paz, com contactos mais próximos e vivas trocas comerciais, houvesse períodos de conflito armado. Não sendo possível saber se a ocupação dos castros foi contínua ao longo dos séculos, ou se estes terão sido em algum momento abandonados e séculos mais tarde reocupados,
Sabe-se, contudo, que, nos casos da Aresmela, do Val Feitoso e da Tapada das Argolas, estes foram habitados naquilo que se chama a Idade do Ferro, portanto, entre há cerca de 2800 a 2000 anos atrás. Também se sabe que, a par da Covilhã Velha, os castros do Val Feitoso e da Tapada das Argolas foram habitados durante a época romana. Isto tendo em conta alguns dos vestígios tipicamente romanos que aí foram encontrados. Supõe-se até que o castro da Covilhã Velha tenha sido habitado durante a Idade Média, ou seja, muito depois da partida dos romanos. Com a chegada dos romanos, praticamente há 2000 anos atrás, a vida destes nossos antepassados alterou-se radicalmente. A paz romana, proporcionada pela unidade política e pela aculturação dos povos, levou a que as populações progressivamente abandonassem as alturas, estabelecendo-se em zonas mais baixas. No entanto, como vimos, alguns castros continuariam a ser ocupados até ao seu abandono muitos séculos depois. Até hoje, apenas o castro da Aresmela foi alvo de escavações. Os resultados irão ser publicados na próxima edição da Eburóbriga, a revista do Museu Arqueológico de Fundão. Nos restantes, o que se sabe resulta dos achados de superfície até agora encontrados, e os castros permanecem, portanto, ocultos sob o peso do século. No entanto, a sua localização estratégica faz com que sejam, para além de pontos de alto simbolismo e riqueza histórica, locais de grande beleza paisagística, que merecem, de facto, um olhar diferente da parte de todos nós, tanto cidadãos como autarquias. Sabia que, com a chegada dos romanos, chegaram também novos materiais e técnicas de construção. Assim, os romanos introduziram, por exemplo, a telha em substituição do colmo e as casas retangulares em substituição das casas circulares. Chegamos ao fim desta edição do Cultura que é Nossa. Marcamos desde já encontro consigo para a próxima edição. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Participe com sugestões e perguntas na nossa página no Facebook em www.facebook.com/strebaruna.